Se vivemos, irmãos, dias onde existem muitas confusões doutrinárias, esse nosso tempo, de tantas confusões doutrinárias, ainda tanta gente que não se entende, que não se respeita, gente que se diz cristão, crente, igreja, mas que critica o outro, que mete o pau no outro. Não é porque a Bíblia, irmãos, é confusa, não é porque a Bíblia é difícil, e nem muito menos porque a Bíblia seria uma fraude. Isso não é culpa de Deus, isso não é culpa da Bíblia. É porque a fonte de todos os erros é o desconhecimento da palavra de Deus. Jesus disse: errais não conhecendo a palavra de Deus. Se há muita confusão, é porque as pessoas desconhecem a palavra de Deus. Se existem muitas religiões surgindo todos os dias, uma querendo ser melhor do que a outra, não é culpa da Bíblia, é porque a fonte de todos os erros é o desconhecimento da palavra de Deus. Se estatisticamente, quando a gente olha no IBGE, o número de evangélicos tem crescido no Brasil e ainda assim o país não está melhorando em nada, a culpa não está na Bíblia, irmãos, mas sim porque a fonte de todos os erros é o desconhecimento da palavra de Deus. Ora, sem olhar para fora, olhando para dentro, se dentro das igrejas existem tantos crentes se sentindo fracos, tantos crentes relaxados, tantos crentes cheios de dúvida, tantos crentes cheios de problemas, tantos crentes tomando decisões erradas, a culpa não é da Bíblia, irmãos, é porque a fonte de todos os erros é o desconhecimento da palavra de Deus. É o que Jesus está dizendo. E quando há erros, Deus não pode agir. Quando há erros, Deus não se alegra. Quando há erros, o inimigo é quem faz a festa. Eu espero que não. Mas numa vida onde há erros, e esses erros ocorrem por desconhecimento da palavra de Deus, quem está se alegrando com essa vida é o inimigo. Enquanto existir erros, Deus não pode nos usar. Enquanto existir erros, nós não vamos poder viver plenamente a vida que Deus nos oferece. Deus nos oferece uma vida extraordinária, sobrenatural, exponencial, uma novidade de vida, mas a gente não pode viver se a gente estiver vivendo no erro. E desconhecimento é o resultado do nosso analfabetismo bíblico. A gente conhece muita coisa, a gente lê muita coisa, tem gente que sabe falar tudo que está acontecendo no seu time de futebol, tem gente que sabe falar tudo sobre a sua empresa, seu serviço, seu produto, aquilo que você ganha, seu dinheiro para isso, tem gente que sabe falar tudo sobre a política atual, mas quase não sabe falar nada sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque lê pouco, ou quase nada, irmãos. E eu quero compartilhar com você, pelo menos, nessa noite, 4 grandes problemas que o desconhecimento traz, prejuízos que eu e você também teremos, porque a gente não conhece a palavra de Deus como deveria conhecer. E o primeiro prejuízo foi o espiritual. O primeiro prejuízo deles é sempre o espiritual, irmãos. Eles não conseguiram nem enxergar Jesus como Filho de Deus. Os fariseus chegaram e disseram assim: a gente tem que pegar esse homem e prender, porque esse homem é um farsante. E eles nem conseguiram, apesar de tudo que Jesus estava respondendo de forma correta, apesar de todos os procedimentos de Jesus, em nada quebrar a lei de Deus. Esses homens não conseguiram enxergar Jesus como Filho de Deus. Eles estavam ali apenas para zombar de Jesus. Eles estavam ali apenas para desmoralizar Jesus. Eles se deixaram ser usados pelo inimigo contra Jesus. Eles queriam apenas pegar Jesus e provar que ele era um charlatão. Deixa eu lhe dizer, quando a gente não lê a palavra de Deus como deveria, o prejuízo espiritual é a gente olhar para o que Deus está fazendo e não perceber. É a gente olhar para as situações e não ter um discernimento espiritual do que está acontecendo. É a gente não entender o agir de Deus. É a gente não perceber as oportunidades de Deus. É um prejuízo espiritual. Era o próprio Filho de Deus que estava ali e eles não conseguiram enxergar isso. Você perde grandes oportunidades e toma decisões erradas no mundo espiritual por desconhecimento da palavra de Deus. Um segundo prejuízo que esses saduceus tiveram e que eu e você também temos
foi o prejuízo intelectual. Por quê? Porque nem a pergunta eles conseguiram formular direito. Eles não tiveram sabedoria e discernimento para compreender o assunto que eles estavam perguntando. Eles nem perceberam que haviam sido manipulados pelos fariseus para tentar a Jesus e fazer uma pergunta como aquela. Pense no prejuízo. Pense quantas vezes eu e você precisamos evitar problemas e a gente nem percebe. O inimigo começa a colocar uma situação difícil e a gente não tem sabedoria para lidar com aquilo. A gente desiste, a gente se precipita, a gente perde a paciência. A gente não tem sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, irmãos, somente vindo da palavra de Deus. O terceiro prejuízo que eles tiveram foi emocional. Por quê? Porque eles se deixaram ser contaminados com esse sentimento carnal de raiva. Eles tinham raiva de Jesus, mesmo Jesus não tendo feito nada contra eles. Eles tinham desprezo por Jesus, mesmo Jesus não tendo feito nada contra eles. Eles tinham a intenção de matar Jesus, mesmo Jesus falando apenas a palavra de Deus. Aliás, Jesus só fez o bem. Ele derramou o amor de Deus sobre a vida de tantas pessoas. Bastava eles olharem a quantidade de pessoas que haviam sido curadas, que haviam sido cuidadas por Jesus, mas eles não conseguiam enxergar isso. Prejuízo emocional. Começaram a ter sentimentos contrários ao que deveriam ter. Eles não conseguiam amar a Jesus. Mas talvez um dos maiores prejuízos foi a falta do conhecimento do poder de Deus. Porque Jesus vai dizer isso: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A expressão conhecer aqui, irmãos, é uma expressão grega que significa experimentar, usufruir, sentir, viver o poder de Deus em suas vidas. O que Jesus estava dizendo é: vocês não estão usufruindo, não estão podendo viver o poder de Deus. Vocês não estão podendo ver Deus agir em vocês. Vocês não estão podendo ver Deus ouvir a oração de vocês. Vocês não estão podendo ter a experiência de ver como o céu é real, como o sobrenatural é incrível. Vocês não estão podendo conhecer o poder de Deus. E nós não vamos ver, irmãos, o poder de Deus se manifestar em nossas vidas enquanto nós desprezamos a palavra de Deus. Qual é o benefício? Qual é a bênção que conhecer a palavra de Deus traz sobre as nossas vidas? O conhecimento da palavra de Deus, irmãos, é o que faz prosperar o nosso caminho. O conhecimento da palavra de Deus é o que nos faz ser bem-sucedido em todos os nossos projetos. Quando nós estamos executando projetos, situações adversas vêm. Situações fogem do nosso controle, o inimigo age, mas quando estamos lendo a palavra de Deus, nós somos capacitados a alcançar vitória em todas as ações que nós estamos envolvidos. Louvado seja Deus. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus e enchendo o nosso coração da palavra de Deus, irmãos, ela nos fortalece para combater o pecado, ela nos fortalece para resistir à tentação. Escute o que eu estou lhe dizendo: quanto mais lemos a palavra, menos pecamos, porque é ela que nos fortalece. Porque a tentação vem, a leitura da palavra não impede que a tentação venha, ela te dá sustância, ela te dá força, ela te dá ousadia, ela te dá coragem para que você não ceda à tentação, para que o pecado não faça parte da sua vida. É proporcional. Leia a palavra de Deus, se fortaleça. Não leia, se enfraqueça, e o pecado constantemente estará batendo a sua porta. A palavra de Deus nos torna sábios. Mas sábios para quê? Para a salvação. A palavra de Deus é quem garante a nossa salvação. A palavra de Deus, irmãos, é quem fortalece, é quem garante a nossa salvação, porque ela nos deixa habilitado para entender o que Deus quer das nossas vidas. Ela nos deixa mais sábios, ela nos deixa mais inteligentes. Veja, obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade.
Porque a palavra, irmãos, nos torna eficientes. Veja a correlação de estar preparado e não ter do que se envergonhar. Veja que não manejar bem a palavra da verdade só vai produzir vergonha, constrangimento, erros. O conhecimento da palavra nos torna mais eficientes, nos permite trabalhar mais e melhor para o Senhor, nos permite fazer mais coisas. Um obreiro aprovado é a ideia de alguém que desembaia a espada, que ele sabe mexer naquela espada. O conhecimento da palavra nos torna mais eficientes. O conhecimento da palavra torna as nossas orações mais poderosas. O conhecimento da palavra, irmãos, torna as nossas orações mais cirúrgicas, mais convictas, mais embasadas. As nossas orações têm mais autoridade. Tiago vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes nós estamos orando de forma errada, mas o que Jesus está dizendo é: se a minha palavra está em você, aí você vai ver que o que você pedir vai ser feito, porque você vai pedir correto, porque você vai pedir no tempo certo, porque você vai pedir aquilo que é necessário, e eu vou ouvir, porque Deus se alegra com orações inteligentes e bem feitas. Você não aprende uma oração bem feita assistindo televisão ou copiando a oração de alguém. Cada um tem a sua oração, mas é a leitura, o conhecimento da palavra de Deus que nos faz orar de forma assertiva, correta, para a glória de Deus. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais somos amados por Deus, mais estamos envolvidos nesse amor. A nossa intimidade aumenta com Deus. Quando o dia do Senhor chegar, muita gente vai ser tomada de surpresa, porque ele olha e acha que está tudo sob controle, porque ele não percebe nada estranho. Irmãos, eu tenho uma convicção: ninguém vai saber o dia que Jesus vai voltar, mas com certeza o Espírito Santo há de aquecer o coração, há de despertar o seu povo, para que o seu povo se prepare. Não vai ser uma placa, um anúncio, não vai ser uma mensagem de WhatsApp, não vai ser nada desse tipo, não. Vai ser alguma convicção, vai ser alguma coisa espiritual que vai começar a inquietar o povo de Deus. E o povo de Deus, na contramão do mundo, vai se preparar para a volta de Jesus. É a minha convicção, é a forma como eu entendo que isso vai acontecer. Por que o povo de Deus não será tomado de surpresa? Porque o Espírito Santo vai falar o coração daqueles que estão lendo a palavra de Deus. Porque bem-aventurado é o que lê ou ouve e guarda a palavra de Deus. A forma de Deus se comunicar conosco é através da leitura da sua palavra. Quem não tem tempo para ler a palavra de Deus não poderá se lamentar das oportunidades que está perdendo e que ainda perderá. Porque errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A vacina para você estar preparado, diz João em Apocalipse 1:3. Conheça a palavra, aprenda essa palavra, se aproxime dessa palavra, leia essa palavra, se alimente, coma. Se não tiver programação na igreja, procure. Você não pode depender de ninguém, porque algo muito importante está em jogo. Primeiro, sua vida, e segundo, a sua família, que Deus coloca nas suas mãos para você cuidar.